Mais uma semana, mais uma Fujimansfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Senhoras e senhores, hoje tivemos um capítulo bem de transição, porém bastante surpreendente. Então, sem enrolações, bora lá. O capítulo 213 recebeu o título de Detonador e logo aqui no início temos o Denji um pouco mais reflexivo após fazer, vocês sabem bem. O personagem se recorda dos pedidos feitos pela morte e também por Fumiko, ao mesmo tempo que continua com essa sua visão mais objetificada daquelas duas figuras. Essa simples sequência aqui já é muito interessante, pois apenas ressalta os efeitos destrutivos que Denji teve a partir de toda essa hipersexualização que acompanha ele desde sua adolescência. Ele objetifica tanto as duas figuras ao ponto de nem se recordar que a morte possuía um buraco enorme em sua barriga. O seu foco foi apenas em suas partes íntimas. Denji poderia recordar dessas falas apenas se recordando dos rostos das personagens, mas não. O seu foco infelizmente ainda é outro. E no meu último vídeo que eu postei no sábado, eu destrincho melhor sobre toda essa complexidade em torno do Denji. Então eu recomendo muito que depois desse vídeo vocês passem por lá. Principalmente se você olha isso daqui e fala simplesmente que o Denji é um gado e nunca vai mudar. Então confere lá que eu acho que você vai perceber umas coisas diferentes. E outra coisa que eu acho super interessante desse trecho aqui, que também aconteceu nos últimos dois capítulos, eu gosto muito da forma que o Fujimoto trata de questões mais adultas. Toda vez que temos algo mais sensual ou que trata nudez, eu sinto que o Fujimoto faz de uma maneira muito natural e muito coerente com a obra. Eu não enxergo algo romantizado, um etzão mesmo, sabe? E eu gosto muito disso. Pois é uma maneira muito mais intrigante e valiosa de se utilizar desse recurso. Não é como se esses momentos estivessem aqui na obra por segundas intenções, mas sim para discutir sobre temas inerentes a toda a proposta da obra. Mas eu queria ressaltar isso. Mas enfim, continuando, ele se recorda de todas essas cenas, constata o quanto que ele é popular. A busca por afeto, por pertencimento e também por aprovação é algo inerente para a vida do personagem. Mas ao mesmo tempo que há essa distorção a qual faz Denji se sentir popular, ele também reflete que geralmente é nesses momentos que ele acaba sendo enganado. É aquilo, o personagem sabe de tudo isso, ele sabe o quanto ele já foi enganado por todos esses seus desejos, ele possui raiva de ser assim. A questão é que tudo isso possui umas raízes tão profundas que é difícil simplesmente não ser mais desse jeito. Ele foi instigado, ele foi ensinado a viver à custa de seus desejos carnais. Então é difícil, principalmente quando não se tem mais nenhum apoio e o mundo basicamente está acabando, olha só. De qualquer forma, já é um ótimo sinal ver o Denji refletindo um pouco mais. Inclusive, ele até se recorda do Demônio do Fogo dizendo para ele que ele deveria escolher entre duas opções, questionando se de fato o que está acontecendo com ele está relacionado ao que o demônio disse. De qualquer forma, seu raciocínio é interrompido por uma pedra que acaba batendo em sua janela. A chuva ainda está muito forte. Denji levanta, verifica a janela e percebe que é o Yoshida que estava o chamando. Ao mesmo tempo, percebemos que a morte, em paralelo a tudo isso, acorda e a Fame mostra uma cara mais receiosa. Uma reação um tanto estranha. O que está acontecendo aqui? Elas perceberam a presença apenas do Yoshida e do contrato do seu demônio ou há mais alguma coisa aqui? Enfim, o Denji não deixou o Yoshida esperando muito, logo se encontra com ele perguntando o que diabos ele está fazendo ali fora. Prontamente, o Yoshida diz que ele queria dar uma olhada na escola. Denji não entende muito, mas logo o Yoshida explica. Ele diz que graças ao Denji, ele acabou frequentando aquela escola. Considerando a idade do nosso protagonista, era bem plausível que ele conseguiria entrar no ensino médio. Então, prontamente, a segurança pública mexeu seus pauzinhos para matricular Yoshida também, para ficar de olho no Denji. E ele não mente, no começo, Yoshida não estava muito animado de entrar na escola. Mas quando ele para pensar, percebe que a segurança lhe deu um papel bom. O Denji observa todo esse desabafo e logo questiona se o Yoshida veio até ali para pedir alguma ajuda. O agente não entende muito bem o que está acontecendo, mas logo o Denji ressalta que naquele dia todo mundo estava pedindo coisas pra ele. E ele deixa claro, apontando que não vai adiantar o Yoshida ficar só de cueca ou ficar pelado. É engraçado o Denji se antecipando aqui. Mas a gente percebe que o Yoshida está um tanto reflexivo, introspectivo. Contudo, em um estalar de dedos, o Yoshida se mostra mais contente, contando que ele comprou pizza e algumas bebidas. E pergunta se o Denji quer comer junto com ele. E é claro que o personagem aceita, né? É muito interessante pegarmos esse retrospecto de 3 capítulos, pois ressalta esses dois desejos em torno do Denji. Algo que ele até mesmo gritou alguns capítulos atrás.
A questão é que nada disso parece carregar um certo otimismo. Denji se delicia com aquela comida e questiona se o Yoshida não vai comer. O agente diz que gosta de ficar observando as pessoas comendo e, o Fujimoto acerta um soco no nosso estômago aqui, pois ele mostra pra gente que o Denji se recordou do Aki observando ele e a Power comendo. E isso é muito forte, muito forte. Principalmente quando observamos essa circunstância atual do personagem, a qual não possui base alguma e novamente, sem forças para revidar, está simplesmente abraçando todas essas migalhas de desejos, o que novamente é uma bola de neve gigantesca de toda a sua adolescência e infância. Bisbaixo, o personagem aponta que realmente tem um pessoal que gosta de observar os outros comendo. Toda essa melancolia aqui é interrompida por todo um relato do Yoshida. Ele pergunta se Denji se recorda do dia que eles estavam voltando da escola e de repente alguns delinquentes apareceram querendo brigar com eles e logo o Denji se transformou em Chainsaw Man. E o Denji, ainda comendo, responde dizendo que ele só queria cortar um braço ou dois só para assustá-los. Algo que ressalta bem toda essa vertente mais pessoal que o lado heróico do Denji sempre carregou. E recordando disso, Yoshida conclui dizendo que foi um problemão, mas afinal ele precisou nocautear todos aqueles jovens e resolver toda a situação de uma outra forma. E isso ressalta o quanto que estar próximo ao Denji traz sim muitos incômodos. Mas mesmo assim, no fundo, ainda gera momentos divertidos. Como essa história, que quando ele lembra dela, ele sempre começa a rir. E é muito legal todo esse relato aqui, pois a gente percebe ainda mais que de fato existia uma certa amizade entre os dois. Yoshida sempre foi alguém muito metódico, bastante rígido. Já, Denji é o extremo oposto disso. Então é óbvio que essa relação existiria altos e baixos. Mas no fundo, Yoshida não queria nenhum mal para o personagem. Até mesmo quando ele abraçou aquela ideia extremamente radical da segurança pública, ele se mostrou triste em ter que executá-las. Algo muito diferente quanto a Fumiko, O fato das circunstâncias não terem sido das melhores fez com que toda essa relação tivesse sim um grande desgaste até. O personagem questiona se o seu amigo veio até ali apenas para lhe dar comida, e em resposta o Yoshida levanta e diz que ele veio até ali para se despedir, já que eles não vão mais se ver. Estendendo a sua mão até Denji, Yoshida agradece o garoto, dizendo que, graças ao Denji, ele pôde aproveitar ainda mais a sua vida escolar. Denji não entende muito ao certo toda a cena, mas logo concorda. Retribui o mesmo gesto, segurando assim a mão de Yoshida, agradecendo todas as vezes que o Yoshida comprava comida para ele. Porém, todo esse momento mais introspectivo e acolhedor entre dois amigos se esvai de uma maneira muito rápida. E aqui o Fujimoto faz o que ele sabe fazer de melhor. Yoshida pede desculpas e aponta que ele está ali para servir como um detonador. E de repente o capítulo se encerra com a escola explodindo. E sim, ao que tudo indica, o Yoshida realmente foi Jeff. E olha, eu não esperava ficar tão sentido com a morte dele. Apesar de ter sido muito de repente, eu realmente acredito que esse pode ter sido o fim do personagem. Principalmente pelas palavras que ele disse durante esse capítulo. E todo este desfecho aqui seria muito condizente com o personagem. E Yoshida, desde quando ele apareceu, se mostrou alguém muito comprometido com a instituição da segurança pública. E de certa maneira, ele possui sim algumas semelhanças com Aki. Novamente, o Yoshida sempre foi um personagem muito metódico e se agarrava nessa ideia de que o fim justifica os meios. Porém, lá no fundo, existe sim diversas camadas. O personagem já se demonstrou irritado algumas vezes, um pouco mais emotivo, como foi o caso deste capítulo. Então, apesar dessa frieza, há sim um lado mais humano. E este contato com Denji foi crucial nisso. Graças a essa sua escolta, ele pôde experienciar uma vida um pouco mais comum. Às vezes eu sinto que o Yoshida carrega muito essas questões em torno de pertencimento. O que ele podia ou não experienciar nessa vida. Doou literalmente toda a sua vida por uma causa, por uma instituição. Afinal, fez o certo? Todo este caos de universo, o que deveria ter feito diferente? Toda essa conversa que tivemos nesse capítulo, para mim, carrega muito todo esse peso. Talvez em um contexto melhor, mais estruturado, menos caótico, poderia ter existido uma amizade ainda mais sólida e bonita. Mas bom, temos umas coisas para comentar aqui. Eu estava imaginando que este capítulo seria mais de transição,
pois é natural na escrita do Fujimoto, normal ele fazer isso. Porém, eu não esperava que teríamos um final tão bombástico assim. Mas sabe o que é mais interessante? Eu já trouxe um pouco disso no vídeo anterior, mas a gente pode trazer uma outra camada aqui. Toda essa sequência de capítulos situados na escola traz um paralelo muito forte com o arco da Reize. Temos todo esse ambiente noturno da escola em meio a uma chuva muito forte, a qual é carregado por melancolia, mostrando pra gente um Denji mais sem energia, sem muitas esperanças, se agarrando ao seu lado nocivo que foi tanto ensinado, este seu mecanismo de defesa, resumindo outra vez a sua vida a desejos carnais, o que contrasta perfeitamente com o Denji do arco da Reize, a qual estava ali desbravando um novo mundo, ansioso, animado por aprender novas coisas, entendendo melhor a partir das conversas com Reize quão mais complexo a sua vida é, o quanto ele gostaria de ser um rato da cidade. É como se Reize mostrasse para o personagem que existe mais coisas além de seus desejos mais carnais. E bom, além de todo esse paralelo, o final deste capítulo aqui traz pra gente algumas explosões, né? Sim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. E olha só que interessante, próxima semana não teremos capítulo. Teremos capítulo apenas no dia 16 de setembro, 3 dias antes de lançar o filme da Reize. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Existe um mundo muito plausível de que próximo capítulo ao menos teremos alguma menção à Reize. Talvez tenhamos o retorno dela. Eu sempre fui muito descrente deste retorno, mais para me proteger mesmo, eu não queria criar expectativas. Porém, depois de ver todos os híbridos voltando e percebendo essa oportunidade de ouro do Fujimoto, eu realmente acredito que no dia 16 teremos um retorno bombástico. E sim, eu tenho que ficar fazendo piadinha com isso, pô, não posso perder a piada. Então eu estou muito hypado. Mesmo já sentindo que este capítulo aqui seria mais de transição, eu fiquei muito surpreso. E bom, no fim tivemos um capítulo muito bom. Achei muito importante termos essa conversa do Yoshida aqui, pois de uma maneira simples o Fujimoto acaba desenvolvendo um pouco mais esse personagem. Também, traz um peso um pouco maior para sua morte, se essa realmente for. E sobre o que vai acontecer, eu tenho algumas ideias. Primeiro, eu acho muito provável que tenhamos um capítulo mais focado na Yoro, mostrando pra gente esse exército que ela está criando, onde até mesmo ela possa encontrar com a Reize. Mas, se o foco continuar no Denji, é de se pensar, o Yoshida se explodiu com uma bomba normal ou não? Qual era seu objetivo fazendo tudo isso? Para mim, é uma maneira simples e eficaz de tentar novamente capturar o Denji. Obviamente, tudo isso que ele fez não vai destruir com a morte, mas talvez abre uma brecha perfeita para mais uma pessoa agir. É por isso que eu pergunto, será que foi uma bomba normal ou talvez algo relacionado com a Reize? Será que a morte e a Fame realmente sentiram a chegada do Yoshida ou de outra pessoa? Sim, eu estou uma pilha de hype, vai ser insano. Enfim, acho que é isso. Falei um monte. Eu quero muito saber o que vocês acharam do capítulo e do vídeo. Então não se esqueçam de comentar aí. Sério, é muito importante e é muito bom. E além disso, avalie, compartilhe e hype o vídeo. Ajuda imensamente. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Quero mandar um salve especial para todos os membros que ajudam diretamente com todo esse projeto. E eu vejo vocês logo mais. E talvez tenhamos algum videozinho no sábado. Bom, é isso. Até!